Você já reparou como o mundo anda barulhento demais? Parece que tem sempre alguma coisa gritando por nossa atenção. Redes sociais, cobranças, problemas, cobranças de novo. Mas existe um segredo antigo, sussurrado lá no meio do caos, que pode transformar a forma como você vive. Os antigos estoicos descobriram esse segredo e passaram ele adiante como um mapa para quem quer paz de verdade. E não tem nada a ver com fugir do mundo ou se isolar de tudo. Tem a ver com algo muito mais poderoso: aprender a dominar a própria mente. Essa arte, que os estoicos chamavam de sabedoria, não se encontra nas multidões nem no brilho das coisas passageiras. Ela nasce no silêncio, no momento em que você escolhe parar de correr atrás da opinião dos outros e começa a olhar para dentro. Dominar a própria mente não é só sobre manter a calma quando tudo dá errado. É sobre criar uma força interna que ninguém pode tirar de você. Uma força que te guia em meio às tempestades da vida, sem te deixar afundar. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse jeito de viver. Vamos entender como os ensinamentos estoicos podem ser usados para enfrentar o estresse, os conflitos e até aquela sensação de vazio que aparece do nada. E o melhor, tudo isso sem precisar de fórmulas mágicas. É um caminho de prática, consciência e propósito. Um jeito de enxergar a vida com mais clareza, de agir com mais firmeza e de sentir mais paz, mesmo quando as coisas não estão como você gostaria. Se você sente que está sempre tentando agradar os outros, que muda de ideia ou esconde quem, realmente é por medo de críticas. Então presta atenção nessa parte. Um dos pilares do estoicismo é justamente esse: perceber que a única coisa que está, de verdade, sob o nosso controle é a gente mesmo. Nossas reações, nossos pensamentos, nossas decisões. Quando você entende isso, começa a se libertar da prisão que é viver para agradar todo mundo. Quantas vezes você já deixou de fazer algo que queria porque ficou imaginando o que iam pensar? Talvez você tenha desistido de um projeto, mudado o jeito de se vestir, ou até se calado quando tinha algo importante para dizer. Tudo isso por medo do julgamento alheio. E sabe o que os estoicos diriam? Que viver assim é como entregar as rédeas da sua vida nas mãos de outras pessoas. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará a força. Essa frase resume tudo. Ela não é só bonita, ela é prática. Não é sobre se tornar frio ou indiferente. É sobre priorizar sua paz, sua clareza, sua verdade. É claro que ouvir críticas pode ser útil. Às vezes alguém aponta algo que realmente precisamos rever, mas cabe a você escolher o que vai entrar no seu coração e o que vai escorrer como água. Dominar a própria mente é como cultivar um jardim interno. Você decide o que vai crescer lá dentro. Imagina só como seria libertador tomar decisões sem precisar da aprovação de ninguém. Escolher seus caminhos com base no que você acredita, no que você valoriza, e não no medo de desapontar alguém. Quando você começa a viver assim, o barulho lá fora diminui. A opinião dos outros perde força. E o mais curioso, quanto menos você depende da validação externa, mais confiante você se torna. O estoicismo não ensina a endurecer o coração. Ele ensina a fortalecer a mente. Isso não quer dizer que você vai se tornar insensível. Muito pelo contrário. Você vai sentir mais, só que com mais clareza. Vai parar de se afogar em sentimentos confusos e vai começar a entender suas emoções como sinais. Sinais que mostram o que importa, o que está desalinhado, o que precisa mudar. Os estoicos sabiam que as emoções não são inimigas. Elas são parte do nosso funcionamento. O problema não está nelas, mas em como a gente lida com elas. Sêneca, outro grande estoico, dizia que cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada. Uma chance de treinar a paciência, a coragem, a moderação. Parece simples, mas essa mudança de olhar faz uma diferença enorme. Quando você encara os obstáculos como lições, em vez de castigos, a vida muda de cor. Em vez de reclamar da dor, você começa a perguntar: o que posso aprender com isso? Esse tipo de reflexão muda tudo
inclusive sua relação com o sofrimento. Epicteto, que nasceu escravizado e virou um dos maiores filósofos da história, ensinava que a dor vem não dos fatos, mas da forma como a gente interpreta os fatos. E essa ideia é ouro. Quando você muda sua interpretação, muda sua emoção. E quando muda sua emoção, muda sua ação. Esse é o poder da filosofia estoica. Ela não promete eliminar os problemas do mundo, ela te ensina a reagir melhor a eles. Te devolve o controle que você achava ter perdido. Por exemplo, se alguém te trata mal, você pode escolher se vai reagir com raiva ou com sabedoria. Não é automático, é treino. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. As emoções continuam existindo, mas deixam de te dominar. Você começa a perceber aquele pequeno espaço entre sentir e agir. E é nesse espaço que mora a sua liberdade. Os estoicos chamavam isso de razão, a habilidade de não ser um escravo dos próprios impulsos. Uma boa forma de fortalecer isso é com um ritual simples. No fim do dia, pare e reflita. O que deu certo hoje? O que te tirou do eixo? Como você reagiu? Com o tempo, esse hábito te ajuda a aplicar o estoicismo no dia a dia sem precisar ficar decorando frases antigas. Você começa a enxergar padrões, a mudar reações, a crescer, de dentro para fora. E isso vai te tornando cada vez mais preparado para lidar com o que vier, seja o que for. Com o tempo, você vai perceber que não está só sobrevivendo aos seus dias, mas realmente vivendo com mais leveza. O estoicismo ensina que não é o que acontece fora que determina como nos sentimos, mas sim o que fazemos com aquilo que acontece. Essa ideia muda tudo, porque nos dá poder. Nos lembra que mesmo no meio do caos, a gente ainda pode escolher como reagir. E essa escolha muda o rumo de tudo. A forma como você enxerga uma situação define o impacto que ela vai ter em você. Quer ver um exemplo simples? Imagina que você está preso no trânsito e vai se atrasar para uma reunião importante. Pode se estressar, xingar, ficar ansioso, ou pode aproveitar para ouvir um bom podcast, respirar fundo e se preparar mentalmente. É a mesma situação, mas com reações completamente diferentes. Os estoicos chamam isso de gestão da percepção. Um poder sutil, mas transformador. Epicteto dizia: os homens não se perturbam pelas coisas, mas sim pelas opiniões que têm sobre elas. Isso quer dizer que se você muda a lente com que olha os fatos, muda também os sentimentos que nascem deles. E essa mudança não depende de ninguém além de você. É uma habilidade que se treina com atenção, presença e prática. Quanto mais você observa seus pensamentos automáticos, mais consegue questioná-los e, se preciso, trocá-los por outros mais sábios. Um jeito prático de começar a treinar isso é reparar naquelas situações que te tiram do sério. Tenta olhar para elas como um laboratório. Quando alguém te critica, por exemplo, em vez de reagir no impulso, para e pensa: isso que essa pessoa disse é verdade? Tem algo útil aqui ou é só barulho? Esse tipo de reflexão te ajuda a reagir com mais maturidade. Você deixa de ser uma marionete das emoções e começa a agir com propósito. E não, isso não significa fingir que está tudo bem ou negar a realidade. Muito menos enganar a si mesmo com positividade forçada. É o contrário. É olhar de frente, com honestidade, mas com equilíbrio. Não é ignorar o que te machuca. É aprender a lidar melhor com isso. Ver os desafios como chances de crescer. E com isso, aos poucos, transformar dor em força, crítica em clareza e caos em aprendizado. Esse processo vai muito além de frases bonitas. Ele se enraiza nas pequenas atitudes diárias. E quanto mais você pratica, mais você percebe que seu bem-estar não depende de circunstâncias perfeitas. Depende da forma como você escolhe viver cada momento. E aí, até um dia comum, vira uma oportunidade de evolução. A vida, mesmo com seus altos e baixos, se torna mais leve, mais autêntica e mais sua. E é justamente nesse ponto que entra uma das ideias mais profundas do estoicismo: viver de acordo com a natureza. Só que não é só sobre andar descalço ou plantar uma árvore, embora isso também possa fazer parte.
É sobre respeitar a ordem natural das coisas, inclusive dentro de você. Os estoicos acreditavam que tudo no universo tem uma função e que nossa maior tarefa é viver de forma coerente com a nossa própria essência. Para a gente, isso significa cultivar virtudes como sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. Significa viver com intenção. Fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. Marco Aurélio falava muito sobre isso nos seus escritos. Ele via cada pessoa como uma peça de um grande quebra-cabeça cósmico. E quando a gente age contra a nossa natureza, buscando só prazer, poder ou aprovação, a gente se desconecta do que realmente importa. E aí vem o vazio. Viver de forma natural é entender que não dá para controlar tudo, que tem coisas que simplesmente são como são. Você não controla o clima, o trânsito, o que os outros vão pensar ou fazer, mas você sempre pode controlar sua resposta. Quando você aceita isso de verdade, deixa de gastar energia tentando mudar o que está fora do seu alcance e começa a usar essa energia para crescer por dentro. A vida não fica perfeita, mas fica mais leve. Além disso, viver segundo a natureza também quer dizer simplificar, tirar o excesso, parar de correr atrás de desejos que foram colocados na sua cabeça por propaganda, comparação ou medo. Será que você precisa mesmo de mais uma roupa, mais um curso, mais um like? Ou será que o que você está buscando é um sentimento de valor, de pertencimento, que já está aí dentro, só esperando você parar e ouvir? A natureza não complica. A gente é que complica demais. Uma forma prática de começar esse alinhamento é observar onde você está forçando demais, onde você está indo contra o fluxo natural da vida. Às vezes o corpo está pedindo descanso, mas a mente insiste em mais trabalho. Ou então o coração está pedindo silêncio, mas você se enche de distrações. O estoicismo convida a gente a voltar para o centro, a escutar mais, a respeitar o ritmo da vida. O seu ritmo, o dos outros, o do mundo. Isso não quer dizer desistir dos seus sonhos ou viver sem ambição. Quer dizer ajustar o caminho, tornar sua busca mais verdadeira. Quando seu esforço vem de um lugar de coerência, ele não desgasta, ele fortalece. Você age com propósito, não por ansiedade. Escolhe o que fazer com mais clareza, e isso muda tudo, da forma como você acorda até a forma como você dorme. Viver segundo a natureza é, no fundo, viver em paz com quem você é. Outra ideia que caminha lado a lado com essa paz interior é a autodisciplina. Os estoicos acreditavam que controlar a si mesmo é a base para uma vida boa. E não é controle, no sentido de reprimir tudo ou se tornar uma pessoa rígida. É ter consciência das suas escolhas. É saber dizer não quando a vontade grita sim. É colocar a razão na frente do impulso, não para se limitar, mas para se libertar. De verdade, Sêneca falava muito sobre isso. Ele dizia que quem não domina a si mesmo acaba sendo dominado por qualquer desejo. E olha como isso é real no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente se sabota por causa de um prazer imediato? Come algo que vai se arrepender depois. Gasta dinheiro que não tem. Fala sem pensar. Dorme demais, procrastina. Tudo isso são formas sutis de perder o controle sobre a própria vida. Autodisciplina é justamente o oposto. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade diz o contrário. É colocar sua saúde, seu propósito, sua paz, acima de um desejo passageiro. E sabe o que é mais interessante? Isso não te deixa mais careta ou travado. Pelo contrário, quanto mais você domina seus hábitos, mais liberdade você conquista. Liberdade de escolher seus caminhos com clareza. Liberdade de ser quem você realmente quer ser. Quer um exemplo prático? Quando você decide levantar cedo para meditar, mesmo com preguiça, você está treinando sua mente para assumir o controle. Quando escolhe guardar dinheiro em vez de gastar por impulso, você está dizendo que valoriza seu futuro. Cada pequena escolha dessa fortalece seu caráter, e isso te prepara para decisões maiores. A autodisciplina estoica é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ele fica. E mais, os estoicos não viam isso como uma jornada solitária.
Eles acreditavam que quando você melhora, você ajuda o mundo ao seu redor também. Porque uma pessoa que age com consciência, que pensa antes de falar, que cuida das próprias emoções, melhora o ambiente onde está. A disciplina pessoal vira um presente coletivo. E isso é poderoso. Às vezes, uma pessoa centrada muda toda a energia de um lugar. Inspira, acalma, transforma sem precisar dizer nada. Então começa pequeno. Identifica onde sua vida está fugindo do que você valoriza. Pode ser nos hábitos, nas palavras, nas escolhas. E aí, vai ajustando um pouco por dia. A cada decisão, alinhada com quem você quer ser, você fortalece sua autoestima. E isso vira uma corrente de mudanças positivas. A disciplina vira respeito próprio. E quando você se respeita, tudo começa a se alinhar. Suas emoções, seus relacionamentos, sua paz. Agora pensa comigo, se tudo que a gente tem de verdade é o momento presente, por que a gente vive tão preso no passado ou preocupado com o futuro? Marco Aurélio já dizia que o único tempo que nos pertence é o agora. E é verdade. A mente ansiosa vive lá na frente, a mente arrependida vive lá atrás, mas a mente sábia vive aqui, nesse instante. E quanto mais você se concentra no que está fazendo, mais significado você dá para a sua própria vida. Imagina o impacto que isso pode ter no seu dia. Em vez de se perder tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, você foca em uma por vez. Presença é poder. Quando você come, só come. Quando anda, só anda. Quando conversa, realmente escuta. Essa simplicidade traz profundidade. Cada ação vira um momento de atenção e cada momento ganha valor. E o que era rotina vira ritual. A vida deixa de passar correndo e começa a ser vivida. Claro que a mente vai tentar escapar. Vai querer correr pros e se não. Mas aí é o treino. Volta pro agora. Respira. Observa. Volta para aquilo que você pode controlar. Esse é o foco. Uma prática simples que ajuda muito é a meditação. Não precisa ser nada místico. Só sentar, fechar os olhos e observar sua respiração. Quando vier um pensamento, deixa passar. Essa pausa de 5 minutos por dia pode mudar seu jeito de viver. E sabe o que mais muda? Seus relacionamentos. Quando você está presente, as pessoas sentem. Sentem que você escuta de verdade, que não está no automático, que existe ali um coração atento. Isso fortalece laços, cria conexão. E esse é outro ponto importante que os estoicos valorizavam. A vida em comunidade. Eles sabiam que o ser humano não foi feito para viver sozinho, mas para conviver com sabedoria, com empatia, com propósito. Marco Aurélio mesmo falava que cada pessoa é como um membro do mesmo corpo. E que se a gente quiser viver em paz, precisa cooperar. Ou seja, desenvolver virtudes não é só para você. É para você e para o mundo. A busca pela sabedoria, pela paz e pelo domínio da mente é também um ato de serviço. Quando você se transforma, você inspira. Quando você vive com virtude, você ilumina o caminho para quem caminha ao seu lado. E assim a filosofia estoica mostra que controlar a mente não é um fim em si, é um meio para viver melhor, mais conectado com o agora, mais alinhado com os seus valores, mais presente nas relações e mais forte nas adversidades. Se você chegou até aqui, parabéns, você já deu um passo enorme. Agora, se você achou essa primeira parte interessante, espera só para ver o que vem agora. Vamos para a segunda parte do vídeo. Tem gente que vive revivendo o passado como se aquilo fosse mudar alguma coisa. Outras passam os dias se preocupando com o que ainda nem aconteceu. Mas o presente, o único lugar onde a vida realmente acontece, vai escorrendo pelos dedos. Se você quer viver como um verdadeiro estoico, precisa romper esse ciclo. Precisa parar de ser prisioneiro de lembranças e refém de futuros que talvez nem cheguem. A mente é uma ferramenta poderosa. Ela cria mundos com ideias, molda emoções e até transforma o modo como a gente enxerga a realidade. Por isso, deixar que ela funcione sem controle é um risco enorme. Você precisa domar esse cavalo selvagem que corre dentro da sua cabeça. Guiar seus pensamentos como um bom cavaleiro.
A mente, quando bem treinada, se transforma numa bússola que aponta sempre para o agora, para o que importa de verdade. Epicteto dizia: se alguém tentasse escravizar seu corpo, você lutaria com todas as forças. Mas quando alguém te ofende e você fica remoendo isso, está entregando sua mente de bandeja. Pensando bem, é como se a gente oferecesse as chaves do nosso próprio castelo para quem não tem nada de bom para oferecer. Os estoicos enxergavam a mente como uma fortaleza, um lugar sagrado que não pode ser violado por qualquer palavra ou julgamento vindo de fora. Eles sabiam que o verdadeiro desafio não era controlar o mundo, mas sim controlar a forma como a gente reage a ele. Por isso, defendiam a ideia de blindar nossos pensamentos. Aquilo em que a gente foca acaba moldando quem a gente é. Se você se cerca de negatividade, crítica e ruído, sua alma acaba se contaminando. Então, proteger sua atenção é proteger sua essência. Escolher com cuidado o que entra na sua mente é como escolher quem você deixa entrar na sua casa. Você deixaria alguém sujo e mal intencionado sentar no seu sofá e abrir sua geladeira? Pois então, por que deixar ideias nocivas dominarem seu espaço mental? Os estoicos eram radicais nesse ponto. Eles treinavam a mente todos os dias para manter a clareza, mesmo no meio do caos. No mundo de hoje, onde somos bombardeados por notificações, opiniões e distrações o tempo todo, esse treinamento se torna ainda mais importante. Nossa mente tende a reagir com base em padrões automáticos, como se fosse um cavalo desgovernado. Mas dá para puxar as rédeas, respirar fundo e reconquistar o controle. Dá para escolher o caminho da razão em vez da impulsividade. E é aí que começa a liberdade interior. Porque, segundo Marco Aurélio, a maioria das pessoas vive como marionetes, puxadas pelos fios invisíveis das pressões sociais e dos impulsos internos. Mas o estoico, esse vive diferente. Ele entende que a beleza da vida está na beleza das escolhas. E que, mesmo quando tudo parece empurrar a gente para a loucura, dá para escolher a lucidez. Dá para fazer o melhor movimento com as cartas que a vida colocou na nossa mão. A vida moderna vive tentando nos vender a ideia de que precisamos conquistar mais, acumular mais, correr mais. Mas os estoicos apontavam para outro caminho, um menos barulhento, mais profundo. Um caminho de liberdade, não de prisão dourada. Eles nos lembravam que soltar não é perder, é ganhar espaço dentro de si. Às vezes, dar um passo atrás é o que permite o grande salto. E abrir mão do controle externo é o que nos permite dominar o mundo interno. Essa jornada não tem nada a ver com desistir dos sonhos, mas com buscar algo maior. A liberdade de espírito. Aquela paz silenciosa que nasce quando a gente para de brigar com a realidade. É um convite para criar um santuário dentro de si, cultivar firmeza diante das tempestades e dançar com a vida ao invés de resistir a ela. E o ponto de partida para tudo isso é aprender a dominar os próprios pensamentos. Porque cada pensamento é como uma semente. Ele pode florescer em algo bonito ou se transformar num mato que sufoca tudo. A escolha é nossa. O estoico sabe disso. Ele acorda cada dia entendendo que o que ele faz hoje, no presente, é o que mais importa. Não é o que disseram ontem, nem o que talvez aconteça amanhã. É o agora que molda quem ele vai ser. A história está cheia de exemplos de mentes poderosas. Um deles foi Alexandre, o Grande. O homem que atravessou desertos, enfrentou exércitos e superou limites que pareciam intransponíveis. Mas o que fazia ele tão forte não era só a espada, era a mente. A clareza, o foco, a determinação. Ele seguia em frente, mesmo quando o mundo ao redor parecia ruir. Porque quando a mente é firme, o corpo acompanha. Agora, pensa na vida como um rio. Quando a gente tenta agarrar a água, ela escapa. O passado e o futuro são como essa água, escorregadia, impossível de segurar. Os estoicos acreditavam que mergulhar no momento presente é a única forma de sentir a profundidade da vida. E quando a gente entra nesse estado de presença, chamado por muitos de flow, é como se a alma respirasse mais fundo. Esse estado acontece quando a gente se entrega completamente a uma tarefa, a um instante.
sem distrações, sem vozes na cabeça. Só a conexão pura com aquilo que está acontecendo. E é nesse espaço silencioso que brotam a criatividade, a alegria, a força. Como dizia Sócrates, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. É nesse exame diário que a gente começa a se entender de verdade. Agora imagina um espelho que não mostra seu rosto, mas sua alma. O que você veria ali? O filósofo contemporâneo Donald Robertson, que bebe direto da fonte do estoicismo, diz que a autoconsciência é a base da resiliência emocional. Quando a gente entende nossos gatilhos, desejos e medos, fica mais fácil lidar com eles. A reflexão se torna uma bússola que aponta para onde a gente realmente quer ir, não para onde a maré empurra. E é nessa autoanálise que começamos a identificar os padrões que nos sabotam. Aquela voz negativa que repete que você não é bom o suficiente, os hábitos que puxam para trás, as escolhas feitas no piloto automático. O estoico não foge disso. Ele olha de frente sem máscaras, e é por isso que ele cresce, porque vive com autenticidade, fazendo escolhas que levam para uma vida com propósito de verdade. Quanto mais forte e original for uma mente, mais ela vai buscar a solidão, porque o silêncio permite que a gente se escute. Friedrich Nietzsche dizia que o homem só é livre quando está sozinho. E se ele não ama a solidão, não ama a liberdade. Isso explica por que os estoicos reservavam momentos para ficarem a sós com seus pensamentos. Eles sabiam que a clareza mora no silêncio e não no barulho do mundo. E se tem uma armadilha mental que pega quase todo mundo, é a espiral negativa. Aquele looping de pensamentos ruins que te suga sem você perceber. Mas os estoicos tinham um antídoto, a revisão diária. Ao final do dia, eles refletiam sobre seus erros e acertos, não para se culpar, mas para aprender. Isso criava um hábito de melhoria contínua, uma espécie de musculação mental que aos poucos deixava a mente mais leve e mais forte. E se a vida colocasse um obstáculo enorme no seu caminho, o que você faria? A maioria para, reclama, volta para trás. Mas o estoico vê esse obstáculo como um desafio, quase como um presente. Marco Aurélio dizia: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Essa é uma das maiores lições do estoicismo. É como transformar pedras em degraus. O que parece bloqueio vira impulso. E dentro dessa filosofia, a gratidão tem um papel fundamental. Você já parou hoje para agradecer pelas coisas simples da sua vida? Pela cama onde dorme, pela comida, pelo abraço que recebeu? Quando você começa a listar essas coisas todos os dias, sua mente muda. Sai do modo falta e entra no modo abundância. E esse shift de perspectiva é transformador. Você passa a ver mais do que tem e não só o que falta. E por que os estoicos insistiam tanto no domínio da mente? Porque eles sabiam que o mundo é imprevisível, mas que a mente, essa sim, pode ser treinada. Eles tratavam a razão como um escudo e uma espada. Quando tudo ao redor desmorona, a mente bem cuidada vira abrigo, proteção. Em momentos de caos, quem tem a cabeça no lugar enxerga soluções. Quem não tem, se perde no desespero. Imagina duas pessoas no mesmo problema, uma desesperada, outra serena. Qual delas tem mais chance de encontrar uma saída? Exatamente. A serenidade não é sinal de fraqueza, é força concentrada. Os estoicos repetiam como um mantra: a felicidade e a liberdade começam com a clareza de que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Parece simples, mas essa compreensão muda tudo. Porque quando você foca no que pode fazer, deixa de desperdiçar energia com o que não depende de você. Marco Aurélio falava de uma fortaleza interior, um lugar sagrado que ninguém pode invadir. E essa fortaleza é a mente livre das paixões desgovernadas. Quando você constrói essa cidadela, você tem um refúgio contra qualquer tempestade. Mas essa construção exige tijolo por tijolo. Exige disciplina, porque no fundo, só 3 coisas são suas: seu corpo, sua respiração e sua mente. E dessas, só a mente é 100% sua. O resto é empréstimo da vida. Hoje em dia, muita gente acha que mostrar fraqueza é feio, que admitir dor é ser fraco.
Mas os estoicos ensinavam o contrário. Reconhecer as próprias limitações é o primeiro passo para superá-las. Quem finge que está tudo bem não melhora, mas quem encara seus pontos fracos com coragem começa a se fortalecer de verdade. Porque só quem enxerga o que falta pode buscar o que precisa. É assim que a gente cresce. A estrada até a grandeza é esburacada, e os buracos são parte do processo. Sem dor, não tem evolução. Os músculos da alma, coragem, resiliência, temperança, só crescem quando enfrentam resistência. Por isso, os estoicos valorizavam tanto a adversidade, não como punição, mas como preparação. É no fogo da dificuldade que o aço se forma. É na tempestade que o barco aprende a navegar. Então, a próxima vez que a vida parecer dura demais, lembra, o obstáculo é o caminho. Não se trata de suportar tudo em silêncio, mas de transformar cada queda numa lição. A verdadeira força mental não é não sentir, é sentir tudo e, ainda assim, escolher o caminho da razão. E essa é uma das marcas mais bonitas do estoicismo. Ele não anula a emoção, ele a integra com sabedoria. A raiva, por exemplo, é uma dessas emoções que pode arruinar tudo se não for domada. Marco Aurélio dizia que as consequências da raiva são sempre piores que as causas. Já parou para pensar nisso? Um comentário bobo vira uma briga. Um erro pequeno se transforma num desastre. O problema não é a emoção em si, é o que a gente faz com ela. Por isso os estoicos não queriam se livrar da raiva, mas aprender a transformá-la em algo útil. Eles acreditavam que cada explosão emocional é um pedido de atenção, uma oportunidade de autoconhecimento. Quando você sente raiva, ao invés de reagir no impulso, o segredo é fazer uma pausa, respirar, refletir, e aí sim responder se for o caso, porque agir com consciência é o oposto de ser dominado. E isso é liberdade. Isso é poder de verdade. Heráclito dizia que nenhum homem entra 2 vezes no mesmo rio, porque nem ele é o mesmo, nem o rio. Tudo muda. O tempo muda. A vida muda. A gente muda. E é por isso que os estoicos valorizavam tanto a adaptação. Ser resiliente é aceitar que a única constante é a transformação. Quem tenta segurar o que já passou, sofre. Quem aprende a fluir com as marés, navega mais leve. Os estoicos desprezavam a ideia de ficar esperando condições perfeitas para agir. Para eles, isso era perda de tempo. Enquanto uns esperam a sorte bater na porta, o estoico pega as ferramentas que tem e começa a construir. Eles sabiam que a vida não entrega sempre boas cartas, mas que é possível jogar bem até com uma mão ruim. O segredo está na forma como você encara o jogo. Então, se hoje você sente que começou de um lugar difícil, lembre-se disso. Os estoicos acreditavam que qualquer pessoa, de qualquer origem, pode alcançar grandeza. Basta alinhar visão clara com esforço constante. A fórmula não é fácil, mas é simples. Você planta com esforço, colhe com honra. Não se trata de vencer o mundo, mas de vencer a si mesmo, todos os dias. Controlar a mente é plantar a semente do seu futuro. O jeito que você pensa agora determina onde vai chegar depois. Sêneca dizia que o homem é tão infeliz quanto ele acredita ser. Em outras palavras, suas crenças moldam sua realidade. Se você acredita que pode, talvez consiga. Se acredita que não pode, já perdeu antes de tentar. A mente é seu timoneiro, e a direção começa dentro de você. A maioria das pessoas vive aprisionada não pelas circunstâncias, mas pelas próprias ideias limitantes. É como se a mente construísse uma cela com os próprios pensamentos. E a chave para sair dali já está na sua mão, mas você esqueceu que ela existe. Os estoicos ensinavam que aquilo que pensamos, com o tempo, molda o que somos. E isso não é poesia, é prática. Pensamento é poder, é direção, é transformação. Em vez de repetir que não consegue, diga, ainda não consigo. Percebe a diferença? O primeiro fecha a porta, o segundo mantém ela entreaberta. E quando você mantém a porta da mente aberta, a ação entra. E com a ação vem mudança. Marco Aurélio dizia, você pode deixar a vida agora mesmo.
Deixe isso guiar o que você faz, diz e pensa. É um chamado para viver com urgência, mas não com pressa. É sobre ter intenção em cada passo. Para ele, viver bem era como lutar, não como dançar. A vida exige firmeza, não coreografia. Aquele que se prepara para pancadas inesperadas vive melhor do que aquele que só ensaia passos bonitos. Por isso, viver como se hoje fosse o último dia não significa se entregar ao caos, mas sim viver com verdade. Sem enrolação, sem fingimento, sem preguiça. E aí entra uma das grandes confusões sobre o estoicismo. Tem gente que acha que ser estoico é ser frio, é esconder sentimentos. Mas não tem nada a ver com isso. Os estoicos sentiam tudo, só que não deixavam que as emoções governassem seus atos. Eles não tinham medo de sentir, mas também não se deixavam escravizar pelo que sentiam. A verdadeira força não é nunca chorar. É chorar e mesmo assim continuar caminhando. Essa armadura emocional que muitos constroem, fingindo ser duros, inabaláveis, é só uma defesa contra a dor de se expor. Mas o estoico não precisa dessa armadura. Ele se conhece. E porque se conhece, tem coragem de ser vulnerável. Ele não se esconde do mundo. Ele enfrenta o mundo com o peito aberto e a mente firme, porque não tem medo de parecer fraco. Tem medo é de viver uma mentira. Existe um ditado estoico que diz: mentes fortes sofrem sem reclamar, mentes fracas reclamam sem sofrer. Em outras palavras, a dor é parte da vida. Fugir dela é inútil. O que diferencia os fortes dos fracos não é a ausência de sofrimento, mas o que fazem com ele. Reclamando, você só aumenta o peso. Aceitando, você começa a aprender. E aprendendo, você cresce. Platão dizia que conquistar a si mesmo é a mais nobre das vitórias. E é exatamente essa a essência do estoicismo: vencer a guerra interna. Domar as emoções que te arrastam, controlar os desejos que te distraem, guiar os pensamentos que te sabotam. Porque, no fim das contas, quem não governa a si mesmo é governado por qualquer coisa. A verdadeira conquista não é externa, é o domínio silencioso da própria mente. Por isso, uma das regras de ouro do estoicismo é simples, mas poderosa. Autocontrole é força, pensamento certo é maestria, calma é poder. E quando você alcança isso, não precisa mais se provar para ninguém. Não precisa gritar para ser ouvido, nem se exibir para se sentir valioso. Sua força passa a ser percebida no silêncio, na postura, nas escolhas. E aí vem um ponto importantíssimo. Compartilhar o que se aprende fortalece o aprendizado. Quando você ensina algo, você internaliza aquilo ainda mais. Por isso, os estoicos incentivavam a troca de ideias, o debate, o exemplo. Quando você escreve, fala ou age de acordo com o que acredita, não só inspira os outros, como reforça sua própria jornada. Marco Aurélio disse: se alguém puder me provar que estou errado, mudo com alegria. Busco a verdade que nunca feriu ninguém, o que fere é insistir no erro e na ignorância. Esse é o coração da mente estoica: abertura, humildade e a disposição de mudar, mesmo que doa. Porque mudar é sinal de força, não de fraqueza. Sabe? Quando você muda de ideia depois de um argumento sólido, isso não é perder, isso é evoluir. É mostrar que você não é escravo do próprio ego, que você tem domínio suficiente sobre sua mente para deixá-la crescer. O estoico não se apega a opiniões só por orgulho, ele se apega à razão. E se a razão aponta outro caminho, ele segue. E então voltamos àquela metáfora dos estoicos: a mente como um cavalo. Um cavalo indomado pode te levar para lugares perigosos. Mas quando você assume as rédeas, quando treina com paciência, ele se transforma num parceiro fiel. O estoico sabe que a batalha mais importante não acontece no mundo lá fora, mas dentro da própria cabeça. E é lá que ele trava sua guerra diária. A luta contra os impulsos é talvez uma das batalhas mais silenciosas e difíceis. Aquele desejo de fumar, de beber, de fugir para prazeres imediatos que prometem alívio, mas entregam vazio. Os estoicos sabiam disso muito antes da psicologia moderna. Epicteto dizia:
Nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Os vícios não prendem o corpo, prendem a mente. E a prisão mais cruel é aquela que a gente nem vê. O estoico entende que o impulso não é uma ordem, é só um sussurro, uma sugestão que você pode ou não seguir. Quando você sente vontade de fazer algo impulsivo, a prática é simples: pare, respire, observe. Pergunte-se: o que isso está me prometendo e o que isso realmente me dá? A clareza aparece quando você observa e não quando reage. Imagine alguém no meio de uma tempestade. O vento uiva, a chuva bate no rosto, mas ele permanece ali, firme. Ele não corre, não grita, não tenta controlar o clima. Ele simplesmente espera passar. Isso é o estoico diante da tentação. Ele não se desespera tentando resistir à força bruta. Ele observa, questiona e deixa passar, porque sabe que resistir no grito só reforça a vontade. Sêneca dizia que o corajoso é livre. Mas coragem, aqui, não é ausência de tentação, é não ser dominado por ela. E a coragem aparece quando você pratica o pausar, quando sente o impulso, mas não age imediatamente. Nesse intervalo mora a liberdade, porque nesse espaço você se lembra de quem é e do que quer construir. Os estoicos também se preparavam antes da batalha. Sabiam que certos ambientes, pessoas ou hábitos despertam impulsos perigosos. Então evitavam essas situações. E quando não dava para evitar, já tinham um plano, um mantra, um movimento, um foco alternativo. Porque cada vez que você vence, um impulso reforça sua força de vontade. É como musculação. Quanto mais você treina, mais forte fica. No fim, a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que dá vontade. Está em saber que você pode dizer não quando for preciso. Está em escolher o longo prazo ao invés do prazer imediato. A mente que se domina não se vende por qualquer migalha. E esse poder silencioso, essa capacidade de ser dono de si, é o que os estoicos mais valorizavam, porque quando você comanda sua mente, você comanda sua vida. Quantas vezes você já disse, começo amanhã? Ontem você disse que faria hoje, e hoje talvez já esteja pensando em deixar para amanhã de novo. Os estoicos chamavam isso de ilusão futura, um tipo de auto-engano perigoso, porque o futuro é uma promessa vazia se você não agir agora. A vida real acontece no presente, e se você não começa agora, provavelmente nunca começa. Os estoicos eram diretos. O futuro está envolto em incertezas. Viva imediatamente. Essa frase de Sêneca resume bem a urgência do momento presente. Não é sobre viver no desespero, mas viver com consciência. Fazer agora o que precisa ser feito, porque o amanhã pode nunca chegar, e se chegar, que te encontre em movimento. Essa consciência do agora é a base de uma mente tranquila. Porque, quando você foca no presente, elimina a ansiedade pelo futuro e a culpa pelo passado. Marco Aurélio reforçava: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos, perceba isso, e você encontrará força. E essa frase é a espinha dorsal do estoicismo. Transformar o mundo interno para viver melhor no mundo externo. Forma como a gente enxerga as situações molda a realidade. Se você acredita que é ruim em apresentações, lembre de quando mandou bem. Se acha que ninguém valoriza sua opinião, busque momentos em que alguém reconheceu seu valor. Se crê que sempre fracassa, recorde os momentos em que venceu, mesmo que em pequenas coisas. A mente acredita naquilo que você repete para ela. É por isso que os estoicos treinavam suas percepções. Eles sabiam que tudo começa no olhar. Quando você muda o foco, muda o sentimento. E quando muda o sentimento, muda a ação. É um efeito. Dominó ao contrário. Começa no pensamento e se espalha para tudo. A prática é: identifique a crença negativa, desafie com fatos, substitua por uma crença mais útil. Isso é treino de mente. Isso é filosofia aplicada. E dentro da filosofia estoica, a racionalidade era a ferramenta principal. Marco Aurélio via a razão como bússola da alma. Ela mostra o que está sob seu controle e o que não está.
E quando você entende isso, para de desperdiçar sua energia com o que é inútil. Começa a investir no que realmente pode transformar. A razão vira seu mapa e a ação, seu caminho. Marco Aurélio tinha uma visão poderosa sobre os obstáculos. O impedimento à ação promove a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Em outras palavras, aquilo que parece um bloqueio pode virar exatamente o que te fortalece. O estoico não reclama do peso da vida. Ele levanta esse peso e fica mais forte. Cada problema vira matéria-prima para a virtude. Cada dificuldade uma chance de se aperfeiçoar. Esse olhar muda tudo. Em vez de se sentir vítima das circunstâncias, você passa a ser protagonista. Quando algo dá errado, você não pergunta, por que isso comigo? Mas sim, o que posso aprender com isso? Essa mudança de pergunta transforma sofrimento em sabedoria. E sabedoria, como sabiam os estoicos, é a arma mais afiada que existe. Outro pilar do pensamento estoico é lembrar da morte. Não de forma mórbida, mas como uma lembrança constante de que o tempo é limitado. Você pode deixar a vida agora mesmo. Deixe isso guiar tudo o que você fizer, disser e pensar. Isso não é tristeza, é clareza. Quem lembra da morte, com frequência, valoriza mais a vida. Vive com mais intenção, mais presença e mais coragem. Eles também defendiam a prática da autoobservação diária. Uma espécie de meditação filosófica. Não para se punir, mas para entender. Por que agi assim? Qual foi minha intenção? Como posso ser melhor amanhã? É esse exercício constante que constrói a fortaleza interior. E essa fortaleza não protege do mundo lá fora. Ela protege do mundo aqui dentro. A mente estoica é como uma muralha firme em meio à ventania. Enquanto tudo gira lá fora, crise, ruído, conflito, por dentro reina estabilidade. Porque quando você constrói essa base sólida de sabedoria, justiça, coragem e temperança, as tempestades já não te derrubam mais. E esse é o poder do pensamento estoico, encontrar paz no meio do caos. A filosofia estoica não é só sabedoria antiga, é um manual de sobrevivência moderno. Porque mesmo hoje, com toda a tecnologia, a ansiedade, o medo, a pressa continuam aí. O que muda é como você decide reagir. E os ensinamentos de estoicismo racional estão aqui para isso. Para te lembrar que o que você busca lá fora já existe dentro de você. Incorporar a atenção plena no dia a dia ajuda a praticar a aceitação. Isso significa observar seus pensamentos e emoções sem julgar. Só observar, sem criar drama, sem precisar entender tudo na hora. Aceitar não é desistir, é reconhecer onde você está agora, para começar a construir a partir disso. É como quando você está perdido num mapa. Só dá para achar o caminho se souber onde está. Os estoicos também nos lembram de olhar para a natureza como modelo. O rio não briga com a curva. A árvore não reclama do vento. Tudo segue seu curso. Se chove, se faz sol, a natureza se adapta. E nós, como parte dela, também podemos aprender a fluir em vez de resistir. Isso não quer dizer aceitar tudo passivamente, mas sim entender que nem tudo precisa de combate. Às vezes, só de compreensão. O desapego estoico, ou indiferença estoica, é outro conceito-chave. E aqui vale lembrar, não é sobre ser frio ou insensível. É sobre manter distância emocional daquilo que está fora do seu controle. Quando você deixa que a paz dependa de coisas externas, vive à mercê do mundo. Mas quando entende que sua paz nasce de dentro, você se liberta. E isso é transformador. Um ponto central dessa prática é separar o que acontece de quem você é. Os estoicos diziam, você não é o que te acontece, você é como responde ao que acontece. Isso muda tudo, porque mesmo quando as coisas vão mal, você ainda pode escolher sua postura. Pode ser firme, calmo, racional, pode agir com virtude mesmo diante do caos. Essa separação entre eventos e identidade traz clareza e controle emocional. E esse controle é essencial para tomar decisões mais inteligentes. Quando você não está dominado pelas emoções, consegue pensar melhor, ver mais longe, agir com sabedoria.
Não se trata de suprimir o que sente, mas de não se afogar no que sente. A emoção vem, mas você continua dirigindo. Você sente, mas não se perde. Isso é poder emocional. Então, da próxima vez que algo te tirar do sério, uma notícia, um comentário, uma provocação, tenta praticar o desapego. Respira. Pergunta: isso está no meu controle? Se a resposta for não, solta. Volta para sua rota. Porque gastar energia com o que não depende de você é como tentar remar contra uma maré impossível. O estoico prefere ajustar as velas e seguir em frente. Agora vamos mergulhar mais fundo no conceito de indiferença estoica. Ela não é sobre ignorar a vida, mas sobre saber diferenciar o que importa do que não importa. O que está sob seu controle do que não está. O que depende das suas ações do que depende do acaso. É como limpar o campo de visão para ver com nitidez. Porque no fim, o que você faz com o que te acontece é sempre mais importante do que o que te acontece. Os estoicos nos ensinam a cuidar profundamente do nosso caráter e das nossas escolhas, mas a não perder o sono por coisas externas. Se alguém te elogia ou te critica, tudo bem. Se o dia amanhece com sol ou tempestade, tudo bem também. O foco está em como você age, como você responde, como você se mantém firme nos seus valores. Praticar a indiferença no dia a dia significa ficar atento à intensidade da sua reação. Às vezes, a gente se irrita com bobagens, se anima demais, com elogios ou se abala com pequenas críticas. O estoico pergunta: essa reação faz sentido? Isso merece tanto espaço dentro de mim? E muitas vezes, a resposta é não. E aí ele solta. Ele se libera. E esse hábito gera resiliência. Porque quanto menos você se abala com os altos e baixos da vida, mais preparado fica para enfrentar qualquer tempestade. Você não vira pedra, você vira rocha, firme, mas com alma, racional, mas sem perder o coração. É aí que está o verdadeiro equilíbrio. Não se endurecer, mas também não desmoronar. Para fortalecer essa prática, imagine situações simples do dia a dia. Você derruba o celular e trinca a tela. O estoico pensa: era só uma questão de tempo, é um objeto, que posso fazer agora? Você recebe um comentário maldoso online. O estoico diz: essa é a opinião dele, não a verdade sobre mim. Você pede um café quente e ele vem morno. O estoico sorri: isso afeta meu caráter? Não. Então não afeta meu dia. E se você está preso no trânsito? Ao invés de explodir, o estoico aproveita o tempo. Ouve um conteúdo do Nusisvia, canal Estoicismo Racional. Respira fundo, observa o mundo ao redor. O voo atrasou? Ótimo, mais tempo para ler. O colega te criticou? Se for verdade, você aprende. Se for injusto, você ignora. Em todos os casos, sua paz continua intacta, porque o controle está sempre dentro, não fora. Esses exemplos mostram que a indiferença estoica não é frieza, é sabedoria aplicada. É um jeito de viver com leveza num mundo que pesa demais. Porque, convenhamos, a vida já tem problemas suficientes. Se a gente se deixar abalar por cada detalhe, por cada atraso, por cada opinião contrária, a mente vira um campo de guerra. E ninguém vive bem numa guerra interna permanente. Por isso, os estoicos repetiam tanto: foque no que importa. Escolha suas batalhas. E a principal delas é manter sua serenidade. Quando você aprende a reagir menos, observa mais. E quando observa mais, entende melhor. Você sai do modo responder no impulso e entra no modo agir com consciência. É aí que a mente se torna sua aliada, não sua inimiga. E o impacto disso nos relacionamentos é enorme. Porque viver em paz com os outros começa por estar em paz consigo mesmo. E às vezes, para isso acontecer, é preciso ir embora. Os estoicos sabiam que algumas relações não são pontes, são correntes, e nessas horas, o mais corajoso não é o que fica tentando consertar sozinho. É o que escolhe partir com respeito, mas também com firmeza. Marco Aurélio dizia que a razão deve guiar a vida. E isso inclui olhar para os seus vínculos com honestidade. Essa amizade me fortalece ou me afasta de quem quero ser? Esse relacionamento me eleva ou me esgota?
Os estoicos ensinavam que relações saudáveis são construídas com respeito mútuo, crescimento e virtude. Quando falta isso, o melhor é soltar, não por frieza, mas por amor próprio. Deixar uma relação tóxica não é fraqueza, é força. É reconhecer que se manter em algo que te destrói é muito mais doloroso do que o medo de ficar só. E sim, dói sair, dói desapegar. Mas o que vem depois é libertador. É um silêncio fértil, onde você começa a florescer de novo. E essa liberdade que nasce do adeus certo é uma das maiores vitórias da vida. A verdade é que se libertar de relações tóxicas é um exercício estoico em estado puro. É aplicar a razão, cultivar a coragem e abraçar a liberdade. E não é uma liberdade superficial, é aquela profunda que te devolve a autonomia emocional, que abre espaço para novos vínculos, mais alinhados com seus valores. Porque quando a mente está limpa, o coração escolhe melhor. Caminhar para longe de algo que não faz mais sentido é uma das decisões mais difíceis e mais poderosas que alguém pode tomar. Os estoicos sabiam que não era possível viver com plenitude carregando pesos que não pertencem mais a você. E deixar ir também é sabedoria. É perceber que o silêncio de uma separação muitas vezes fala mais sobre amor próprio do que 1000 palavras ditas na hora errada. Marco Aurélio nos lembrava que, até nas relações humanas, nossa percepção e nossas ações são o que realmente importam. Você não pode mudar o outro, mas pode mudar o que tolera, pode mudar como reage e pode mudar a rota. Às vezes, a grande transformação da sua vida começa com um basta dito em voz baixa, mas com o coração firme. Por isso, todo o caminho estoico é um retorno à essência. Um reencontro com a sua força, sua mente, seu poder interno. A liberdade não está lá fora. Ela mora na maneira como você decide viver, pensar e sentir. E quanto mais você se alinha com esses valores, mais leveza você encontra. Porque ser estoico é viver com propósito, mesmo quando o mundo parecer sem sentido. A cada lição que a gente aprende com os estoicos, mais percebemos que o domínio da mente é o verdadeiro segredo para uma vida forte, serena e grandiosa. Quando você fortalece sua mente, tudo muda. Você age com intenção, responde com equilíbrio e vive com profundidade. E se esse vídeo do estoicismo racional tocou seu coração, compartilhe. Espalhe essa mensagem. O mundo precisa de mentes, livres de corações firmes, de almas conscientes. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.